Donanemab, um novo medicamento aprovado pela Anvisa para o tratamento da doença de Alzheimer. Mas o que ele tem de diferente? Como que ele pode modificar o tratamento da doença? Nesse vídeo eu vou te explicar o que ele faz, para quem que está indicado e como que ele pode mudar o manejo da doença de Alzheimer. Bom, todo mundo viu na mídia aí recentemente sobre a aprovação do Donanemab na Anvisa, mas o que é esse medicamento? O Donanemab é mais um medicamento da classe de anticorpos monoclonais que atua em proteínas que estão disfuncionais na doença de Alzheimer. Nesse caso, ele atua contra uma forma patológica da beta-amiloide que é depositada nas chamadas placas senis que a gente encontra no cérebro de pessoas que têm doença de Alzheimer. Hoje em dia, todos os medicamentos que a gente utiliza na doença de Alzheimer, eles não interferem na progressão da doença, eles se limitam a controlar, a manejar os sintomas, mas não curam a doença e nem interferem na velocidade de progressão. E o que esse medicamento tem de diferente? Os estudos mostraram em pessoas com comprometimento cognitivo leve, ou seja, uma fase que antecede a demência, e também em pessoas com demência na fase inicial, aqui a gente está falando de CDR, que é uma escala que a gente usa, CDR em torno de meio a 1, mostrou que nessas pessoas o Donanemab foi capaz de diminuir a velocidade de progressão da doença em até 30% quando comparado com pessoas que utilizaram o placebo. O Alzheimer é uma doença progressiva neurodegenerativa, então se a gente consegue diminuir a velocidade de progressão, a gente está dando anos a mais de qualidade de vida para essas pessoas, anos a mais de autonomia para que elas possam tomar decisões a respeito de como que elas querem manejar seus bens, questões familiares. Então é uma mudança de paradigma no tratamento da doença de Alzheimer. Então, primeira coisa, para quem que ele pode ser indicado? Por enquanto, ele é só indicado para pessoas que têm comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer na fase inicial, aquilo que eu falei, CDR meio até 1 ponto nessa escala. Por quê? Porque ele ainda não foi estudado em pessoas que têm Alzheimer na fase mais moderada ou na fase mais avançada. E por ter esse mecanismo de ação, a gente acredita também que nessas pessoas que têm fase moderada ou avançada, já houve uma lesão neuronal importante e talvez esse medicamento não traga benefícios, mas isso a gente precisa de estudos de longo prazo para saber se essas pessoas poderão ou não vir a ser beneficiadas por ele. Então, nesse momento, os dados que a gente tem é um acompanhamento em torno de 18 meses, agora a gente tem uma extensão maior desse estudo, em pessoas na fase inicial, que são aquelas pessoas que têm um grau menor de lesão neuronal. Mesmo nessas pessoas que estão na fase inicial, não é qualquer pessoa que pode usar esse medicamento. Por quê? Porque existem efeitos adversos e algumas pessoas têm um risco maior de desenvolver esses efeitos adversos, alguns deles graves. Então, para quem que a gente indica? Precisa primeiro fazer uma avaliação clínica muito boa com um médico neurologista especializado em demências, para que a gente possa primeiro fazer a gradação, em que fase da doença essa pessoa está. A outra coisa que a gente precisa, nesse caso, comprovar que há depósito do beta-amiloide, essa proteína disfuncional que se deposita no cérebro, a gente precisa de comprovação com exames. Então, essa pessoa tem que fazer um PET-CT para beta-amiloide. Essa pessoa também tem que fazer um exame do líquor, mostrando essas proteínas disfuncionais que aparecem na doença de Alzheimer. O líquor, líquido cefalorraquidiano, é aquele líquido que banha o nosso sistema nervoso central e muitas vezes em pessoas com doença de Alzheimer a gente encontra essas proteínas disfuncionais. Então tem marcadores específicos. Além disso, requer também uma genotipagem, uma análise do DNA. Por quê? Existe um gene chamado apolipoproteína E a gente sempre carrega 2 alelos, um que a gente recebeu do pai ou da mãe. A gente sabe que o alelo 4, ele confere um risco aumentado para a doença de Alzheimer. Mas se a pessoa tem 2 cópias desse alelo 4, porque ela pode ter recebido só uma ou pode nem ter essas cópias, tá? Mas se ela tiver 2 cópias, é uma contraindicação para recebimento do Donanemab, porque a gente sabe que essas pessoas têm risco maior de ter microsangramentos, edema cerebral, então uma resposta inflamatória que pode ser deletéria. Então pessoas
homozigóticas, ou seja, 2 alelos para APOE4, elas não podem receber esse medicamento. E a gente também precisa fazer um exame de ressonância para ver o grau de lesão vascular, se essa pessoa tem lesões tanto microhemorrágicas como outros tipos de lesão vascular isquêmicas numa quantidade moderada ou até acentuada, também seria uma contraindicação para receber esse medicamento, porque elas têm um risco maior de terem os efeitos adversos. Então daí a gente vê que precisa de uma análise clínica bem criteriosa e mais do que nunca é tão importante que a gente faça o diagnóstico precoce da doença. A gente não pode negligenciar os sintomas de memória, falar que é uma coisa da idade. Então sempre que esses sintomas aparecem, é muito importante procurar um neurologista o quanto antes para fazer uma avaliação cognitiva. Bom, como esse medicamento é administrado? Ele é administrado através de uma infusão endovenosa periférica, uma vez por mês. E ao longo desses meses, principalmente dos primeiros meses, essa pessoa tem que ser monitorada de perto com um exame de imagem, ressonância, para ver se não está havendo nenhuma complicação do tipo edema cerebral, microhemorragias. Os estudos mostraram que em populações escolhidas criteriosamente, as complicações são em torno de 2%, muitas delas são transitórias, então às vezes uma reação durante a infusão, cefaleia, edema cerebral ou casos de microhemorragias. Então é muito importante que essas pessoas sejam monitoradas de perto, principalmente nos 6 primeiros meses com exames de imagem. Mas também os exames de imagem são feitos ao longo de todo o tratamento. Nesse estudo inicial, o tratamento durou 18 meses, então isso é que está sendo feito hoje em outros centros lá fora, mas a gente não sabe se vai ser mantido esse esquema terapêutico ou não, se ele pode ser reduzido ou se ele precisa ser prolongado. Bom, em que pé que a gente está aqui no Brasil? O medicamento acabou de ser aprovado pela Anvisa, isso não significa que ele vai chegar imediatamente ao mercado, que ele vai ser disponibilizado. Então a gente tem uma série de questões. Primeiro, ele está sendo precificado, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, onde já é utilizado, ele tem um alto custo, em torno de $32 mil por ano, a gente não sabe qual que vai ser esse custo no Brasil. A gente também não sabe se vai estar disponível no sistema público de saúde, que seria muito interessante para que a população possa ter acesso a esse tratamento sem custo. E, por enquanto, também não existe nenhuma cobertura pelos planos de saúde. Então, é algo que acabou de ser aprovado pela Anvisa, vai ter que ter uma série de regulação aí para a gente, até que esse medicamento esteja disponível. E uma vez que ele comece a ser comercializado, também não vai ser qualquer lugar que vai promover essa aplicação. Precisa ser feito em centros que têm especialistas na área, e a maior dificuldade vai ser que a gente tenha acesso a esses exames pré-tratamento, né, para os marcadores. Por exemplo, fazer o PET-CT para beta-amiloide, a gente tem isso no Brasil, mas não é algo amplamente disponível em várias cidades, mesmo no sistema público. A genotipagem, o exame do DNA também não é disponível pelo sistema público, e também os planos de saúde não cobrem isso, a pessoa teria que pagar por conta. Os exames de ressonância, né, que é uma técnica já bem mais difundida no país todo, mas vai ter que ser feito em centros que possam combinar todas essas técnicas, né, tanto pré-tratamento quanto ao longo do tratamento, para que o paciente tenha uma boa indicação e um bom acompanhamento também. Então, em resumo, o que esse medicamento traz de novidade? É uma mudança no paradigma do tratamento da doença de Alzheimer e pessoas com comprometimento cognitivo leve, ou seja, quadros precoces, por enquanto, que podem fazer com que essas pessoas consigam uma sobrevida maior com autonomia, com qualidade de vida. O que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos a gente não sabe, porque ainda não tem estudo sobre isso, são medicamentos muito recentes, mas os estudos iniciais mostram já um ganho considerável em termos de diminuição da velocidade de progressão da doença. É importante a gente falar que esse medicamento não cura a doença, então aquela lesão neuronal que já aconteceu, ela não é reversível, mas o medicamento pode evitar que essa lesão se propague de maneira mais rápida. O que ele faz é diminuir a velocidade de progressão da doença, e o que isso significa? Significa mais tempo de autonomia e mais tempo de qualidade de vida para pessoas com doença de Alzheimer.
É importante falar também que para pessoas assintomáticas, às vezes a pessoa foi fazer um exame, descobriu que já tem depósitos de beta-amiloide, mas para pessoas assintomáticas esse tratamento ainda não é indicado. Se você tem mais dúvidas sobre esse medicamento, quer mais informações, escreva aqui nos comentários para a gente ir discutindo com vocês. E compartilhe também essa informação com outras pessoas que possam se beneficiar dessa informação sobre o tratamento da doença de Alzheimer. E se esse conteúdo foi útil para você, deixe o seu like para que essa informação possa chegar a mais pessoas que possam se beneficiar de informações sobre o tratamento da doença de Alzheimer. E também se inscreva no canal para que você possa estar sempre informado sobre as novidades na área.